Los Angeles Clippers 121-117 para cima do Toronto Raptors, uma partidaça onde o Toronto começou muito melhor, controlou essa margem até o terceiro quarto, só que no último quarto, principalmente na reta final, o Clippers foi muito superior, levou esse jogo para a prorrogação e na prorrogação o Harden foi decisivo e garantiu a vitória do Clippers. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei uma camisa do Los Angeles Clippers, então quem simpatiza, quem torce para o Clippers, eu indico que dê uma olhada, link aí nos comentários. Também já pedi para você se inscrever e ativar o sininho, tanto no 21 NBA Club quanto no 42 NBA Club. Eu tenho esses dois canais sobre NBA e no outro canal eu já trouxe a análise da vitória do Houston Rockets sobre o Minnesota Timberwolves. Então já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Estou trazendo basicamente um vídeo por dia em cada canal. Então já se inscreve e ativa o sininho. Pedi também para você deixar o like, porque a maioria das pessoas assiste o vídeo e esquece de deixar o like. Tá bom? Uma coisa que eu quero destacar vai ser a dinâmica de pontuação dentro dos quartos, porque isso daqui é bem interessante, cara. No primeiro quarto, o Toronto venceu por 32-24, ou seja, uma margem relativamente alta. E aí no segundo e no terceiro quarto venceu por uma margem de 1 e 2 pontos, ou seja, controlou essa liderança. E aí chegou no último quarto, na teoria o último quarto, porque depois teve a prorrogação, né? O Clippers venceu por 31-20, cortou por completo a margem que o Toronto tinha criado e levou esse jogo para a prorrogação. E aí na prorrogação o Clippers venceu. Vale destacar, faltando mais ou menos 3 minutos e 30 segundos, estava 109-101 para o Toronto e o jogo foi acabar, o tempo regulamentar, em 109-109. O Toronto ficou mais de 3 minutos sem fazer um mísero ponto, cara. E a última posse ainda foi do Clippers, nas mãos do Harden, que acabou errando naquele momento. O Toronto quase perdeu no tempo regulamentar, ficando mais de 3 minutos sem fazer um mísero ponto, cara. Era um jogo que estava nas mãos do Toronto, não soube controlar e acabou na prorrogação perdendo. É por isso que esse time do Toronto, mesmo fazendo uma campanha tão boa, está na quarta colocação em relação a temporadas anteriores, isso é incrível. Ninguém está tratando como possível candidato a título. Ainda é um time muito jovem e que você, de certa forma, não consegue confiar tanto. Por mais que tenha um time coletivamente muito bom. Um destaque a se fazer, já entrando aqui olhando para o Toronto, e depois a gente olha para o lado do Clippers, é que todos os titulares do Toronto fizeram ao menos 11 pontos e pegaram 3 rebotes. Todos os titulares, mostrando essa força coletiva do time. O maior pontuador foi o Scottie Barnes, que fez 24 pontos, além de 7 rebotes e 6 assistências. Bom jogo nesse quesito, só que o aproveitamento de arremesso foi 9 de 21, o que é ruim. Mas enfim, foi o único jogador que passou dos 20 pontos. Depois dele, o Brandon Ingram fez 19 pontos além de 6 rebotes. 7 de 13 nos arremessos não é horrível, é um pouquinho acima de 50%. Ele de fato arremessou pouco, né? Pela importância dele para o time, arremessou pouco. Depois o Agbaji fez 15 pontos. O Jamal Shead fez 15 pontos além de 13 assistências, muito bem nesse quesito. O aproveitamento de arremesso 4 de 11 também não é lá muito bom. E ele foi o último arremessador do Toronto no jogo. Quando o Clippers já tinha construído essa margem de 4 pontos, ele teve uma chance de uma bola tripla para diminuir essa vantagem para 1 ponto, faltando poucos segundos. Aí ele deu um airball. Aí acabou o jogo, né? Aí quebra. Enfim, mas o Jamal Shead no geral foi bem, 15 pontos e 3 assistências é um número interessante. Vale destacar, o Toronto não teve nem o Quickley, nem o RJ Barrett. 2 dos titulares, 2 peças importantes para esse time não jogaram, né? Fizeram falta. Enfim, fechando os titulares, o Corey Murray-Boyles, que é um novato nessa temporada e tá fazendo uma boa temporada por sinal, fez 11 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. Enfim, indo para os bancários agora, o grande destaque foi o Grady Dick, que fez 15 pontos, além de 7 rebotes. O Mamukelashvili, que veio do Spurs e faz uma boa temporada, vencendo um bancário muito bom para esse time do Toronto, por sinal, fez 13 pontos também contribuindo. Aí fechando os bancários, o Martin fez 5 pontos e o AJ Lawson ficou zerado. Que nem eu destaquei, não teve o Quickley e o RJ Barrett de caras importantes, né? E já tá um tempinho sem o Potter, que é o seu pivô. Que são caras de bastante protagonismo nesse time. Tem o Jacob Walter também, que geralmente joga. Mas o Potter, o RJ Barrett e o Quickley são caras importantes que não jogaram, caras que na teoria são inclusive titulares desse time e não jogaram, né? É um time coletivamente forte, mas que sentiu a pressão na reta final, essa que é a verdade. Se tivesse mantido o padrão que teve ao longo dos 3 primeiros quartos, tinha vencido com tranquilidade o Clippers.
Olhando pro lado do Clippers, agora, eu já queria destacar aqui. O Clippers está numa fase incrível, de um mês para cá, parece outro time. Era muito questionável a decisão de dispensar o Chris Paul. Eu já cheguei a comentar aqui, acho que foi no último vídeo que eu fiz sobre o Clippers, cara. Só procurar aí ou no 21 NBA Club ou no 42 NBA Club. Que o Clippers tinha vencido aquele jogo que eu analisei também. Se eu não me engano, eu acho que tinha vencido. Que a decisão de rescindir com o Chris Paul, ainda mais no início de temporada, era questionável, né? Só que o fato é que deu certo. De lá pra cá o Clippers mudou, melhorou. E de um mês pra cá é um time que parece outro time, cara. O Kawhi foi pra um nível altíssimo. O John Collins jogando demais. O Harden mantendo jogos relativamente bons também. E agora, mesmo sem o Kawhi e sem o John Collins, conseguiu vencer do Toronto em Toronto. E olha que o Toronto é um dos melhores times da NBA nessa temporada. Então, um baita resultado para o Clippers que mostra justamente essa evolução que teve. E foi consagrado na tabela agora. Porque, eu já tô comentando isso faz uma semana. Era questão de tempo pro Memphis perder a 10ª colocação. E agora isso aconteceu. O Clippers pegou essa 10ª colocação do Memphis. O Memphis caiu para 11º. O Clippers está com 18 vitórias e 23 derrotas. O Memphis com 17 vitórias e 23 derrotas. Eu já tô comentando há mais ou menos um mês aqui. Essa 10ª colocação da Conferência Oeste eu acho que vai ser, na reta final, uma das coisas mais interessantes da temporada regular. Por quê? Eu vou olhar a partir do 9º para baixo, só para destacar. Olhando só vitórias. O Portland tem 20 vitórias. O Clippers e o Portland antes estava atrás do Memphis, inclusive. E aí foi melhorando e o Memphis foi piorando, né? O Portland tem 20 vitórias. O Clippers 18 vitórias. O Memphis 17 vitórias. O Dallas 16 vitórias. E aí o Utah tá ficando um pouquinho mais para baixo agora com 14 vitórias. Então assim, isso daí tava ainda mais equilibrado um tempinho atrás, mas é porque o Memphis piorou, o Dallas perdeu o Anthony Davis, e o Utah perdeu força, o Portland embalou, o Clippers entrou no melhor momento da temporada. E o Portland e o Clippers estão mais à frente agora. Mas o esporte é muito dinâmico. Daqui a pouco o Clippers pode embalar 3, 4 jogos ruins e perder, o Memphis vence 2, 3 e já passa de novo. Tudo é muito dinâmico, né? Mas enfim, o fato é, o Clippers entrou em um momento muito bom e agora é recompensado com essa 10ª colocação, que é justamente a última vaga de play-in. Enfim, vinha merecendo pelo que vinha jogando. E o Memphis vinha merecendo perder essa vaga pelo que vinha jogando também. Enfim, eu já tinha comentado isso daqui, acho que há mais de um mês, inclusive. Um mês ou próximo disso. O Dallas estava jogando mais que o Memphis. O Clippers estava jogando mais que o Memphis. O Portland, quando ainda estava atrás, eu já estava falando, estava jogando mais que o Memphis. Até o Utah Jazz eu estava falando, estava jogando mais do que o Memphis. E agora na tabela isso está representado. Enfim, vamos olhar aqui agora o lado do Clippers, né? O Harden fez 31 pontos, além de dar 10 assistências. Só que aí eu vou olhar um ponto negativo dele. 10 de 27 nos arremessos, ele arremessou muito. E um aproveitamento que não é bom. E 2 de 15 nas bolas triplas. Um aproveitamento patético, cara. Muito ruim esse aproveitamento. Mas mesmo assim é o principal pontuador do Clippers. E quando chegou no momento decisivo do jogo, a bola estava na mão do Harden e o Harden fez o que tinha que fazer, converteu a cesta. Então, um Harden com aproveitamento de arremessos ruim, principalmente de bola tripla, patético, 2 de 15, é horrível, mas chegou na fase decisiva e ele decidiu. E esse é um grande problema da carreira dele, quando chegava nas fases decisivas, tanto no Clippers na temporada passada, no Brooklyn Nets, no Philadelphia e no Houston Rockets. Quando chegava no momento grande, o Harden sumia, né? Então, nesse momento grande dessa vez, ele apareceu. Enfim, se o Harden tivesse mais comprometimento com a parte física dele, cara, eu acho que ele teria transformado em título. Toda essa qualidade que ele tem. Ele é um dos jogadores mais habilidosos da história, cara. É muito difícil de marcar o Harden. Só que, enfim, existem alguns poréns em relação a ele, né? E dentro do jogo ele carregou o Clippers, foi o principal pontuador, o principal assistente, mas com aproveitamento de arremessos bem ruim, né? Enfim, a que custo ele fez 31 pontos, né? Tendo que arremessar quase que 30 vezes e 2 de 15 na bola tripla. É um aproveitamento bem ruim, mas chegou na fase decisiva e ele decidiu. Depois dele já é o Zubac com 16 pontos. O Harden foi o único que passou dos 20 também, assim como o Scottie Barnes do outro lado. O Zubac fez 16 pontos, além de 14 rebotes, fez um grande jogo. Aí o Chris Dunn fez 15 pontos, contribuiu bastante também. O Sanders, que vem aparecendo como uma peça importante de rotação nessa temporada,
fez 13 pontos. E aí, fechando os titulares, o Batum jogou só 6 minutos, só que ele ficou zerado, né? O Batum ficou zerado. E aí, dos bancários agora? O Jordan Miller, que apareceu de uns tempos pra cá e apareceu muito bem. Ele jogou 45 minutos, quase que o tempo inteiro, né? Fez 19 pontos, cara. 8 de 11 nos arremessos, matou 3 bolas triplas. Grande jogo do Jordan Miller, cara. Foi muito bem. Depois, o Cam Christie fez 16 pontos, além de 5 rebotes. Aproveitamento sendo 6 de 7 nos arremessos, muito bom também. Somados, o Jordan Miller e o Cam Christie, eu tô falando aqui de 35 pontos, cara. Muito bem do banco os dois, ajudaram demais o Clippers, cara. Depois, caraca, Yannick Conan Nienderhauser, meu Deus, cara, como é que eu falo o nome desse cara? Yannick Conan, deixa eu ver de novo isso aqui. Yannick Conan Nienderhauser, pô, fez 5 pontos, contribuiu também. Tudo de lance livre, cara. Tudo de lance livre, todos os 5 pontos. O Titi Washington Jr. fez 3 pontos também. O Brook Lopes fez 3 pontos. O Brook Lopes não conseguiu manter o nível que ele teve um tempinho atrás. Eu não me lembro qual foi o adversário agora, mas que ele tinha matado acho que 9 bolas triplas, né? Acho que tinha sido o Portland Trail Blazers. Foi o Portland Trail Blazers, onde o Clippers venceu fora de casa também, um jogo dificílimo. Enfim, e o Brook Lopes tinha feito um dos melhores jogos da carreira dele ali. Mas não manteve aquele mesmo nível, né? Mostra que foi esporádico aquela grande atuação. Tanto é que todo mundo ficou espantado com aquele jogo. E aí, de lá pra cá, ficou claro que, de fato, foi esporádico. Não manteve nem próximo daquilo. E aí, fechando os bancários, o Kobe Brown com 0 pontos. Enfim, não tem nenhum bancário conhecido aqui. É só o Brook Lopes. E mesmo assim, o Jordan Miller e o Cam Christie conseguiram contribuir bastante para esse time do Clippers. E aí, como eu falei, não teve o John Collins, não teve o Kawhi Leonard. Fora isso, não teve o Derrick Jones, que é um cara importante, né, ex-Dallas. Não teve o Bogdanovic, que é um cara importante nas bolas triplas. Não teve o Bradley Beal, cara, que quase não jogou na temporada. E seria ele, esse terceiro nome depois do Harden e do Kawhi. Então é um Clippers que melhorou. E em grande parte desses jogos não teve o Derrick Jones, não teve o Bogdanovic, não teve o Bradley Beal. A tendência é quando eles voltarem, é esse time melhorar ainda mais, cara. Esse time do Clippers todo remendado, tendo só o Harden e o Zubat de protagonistas nesse time, e que puxa a pontuação sendo só o Harden, mesmo assim venceu do Toronto em Toronto, cara. Não teve o Kawhi, não teve John Collins, não teve Derrick Jones, não teve Bogdanovic, não teve Bradley Beal, teve o Brook Lopes muito mal, e mesmo assim venceu, cara. Imagina com esses caras voltando, a tendência é o Clippers melhorar ainda mais e aí ficar uma colocação mais... Colocação não, mas uma condição mais tranquila de play-in. Não ficar num sufoco de pega, não pega, pega, não pega. Porque o Memphis oscila demais. Embalou uma sequência de derrotas agora. O Dallas tá sem o Anthony Davis, pra variar. Sempre se machuca. O Utah Jazz não parece ter forças para conseguir manter um nível de regularidade para beliscar esse play-in também. Então a real é que é o Clippers manter o que tá fazendo e com os retornos de lesão conseguir ser ainda mais regular, daqui a pouco pensar em uma nona, dependendo de uma oitava colocação, porque isso é possível. É um Clippers que melhorou demais e os resultados falam por si só. Agora passou o Memphis e é o 10º colocado da Conferência Oeste. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!